Deus, de antemão já agradecemos ao pastor Aneir pela predisposição de estarmos aqui somando conosco, que ele tem aí um trabalho, está empenhado, estudando, não é fácil, mas se dispôs, que Deus possa abençoar esse ensino para nós, amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus queridos? Glória a Deus, né? Nós estamos aqui nessa noite para juntos estarmos estudando a palavra do Senhor e juntos dando continuidade ao tema desses dias, né? Nosso pastor escolheu esse tema maravilhoso e nós estamos aí aprendendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus comigo vai tudo bem, né? E eu espero que com os irmãos também estejam tudo bem, graças a Deus comigo, com a família. E graças ao Senhor, nós hoje podemos respirar mais uma vez, né? Muitos talvez não tenham a oportunidade de respirar, mas o Senhor dá a mim e a você essa oportunidade de estarmos respirando, né, meus queridos irmãos? Eu vou dar sequência no estudo bíblico. Perguntei ao pastor, né, o pastor Walter, ele nos incumbiu ontem à noitinha, tardezinha à noitinha, né, de trazermos a palavra do Senhor. E que ele queria, se era continuação em Pedro, mas ele disse que poderia ficar à vontade, né, então, eu, com a autorização dele, eu quero trazer então para os irmãos, dentro do mesmo tema, né, que ele propôs aí para nós, salvação e comportamento. Aí o Senhor me levou num texto bíblico que eu quero aqui nesta noite, com os irmãos, nós darmos uma analisada, né? Eu quero convidar você então para juntos abrirmos a palavra do Senhor na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, quero dar uma olhada com você, e a partir do verso 23, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 23. Glória a Deus. 2 Pedro, a carta de 2 Pedro é maravilhosa, né? Inclusive, eu expus ela na igreja que estávamos lá. Não lembro se foi 15 terças-feiras, foi nas terças-feiras também, realmente muito estudo, o pastor Walter também já está com boa sequência aí, a carta de Pedro, ela é fantástica, né? A gente não pode realmente deixar de orientar a igreja em cima dos ensinamentos de Pedro. E eu quero também, Pedro e Paulo, né, também trazem aí na mesma linha, no mesmo alinhamento, mas eu quero aqui abordar com os irmãos então, 1 Coríntios 9, 23, diz assim a palavra de Deus, você que não achou, acredito que deva estar aí na tela, diz assim a palavra do Senhor: eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém? Então, apenas esses versos aqui, quero convidar você, pode ficar sentado mesmo, nós fazemos mais uma oração, para que a graça de Deus esteja, pode ficar sentado, irmãos, para que a graça de Deus seja sobre nós e nessa noite nós possamos sair daqui meditando, né, nessas palavras. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, nessa noite tão preciosa de terça-feira, dia 15, Senhor, de junho, meu Deus, aonde o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, aqui na igreja,
juntamente com os irmãos, para juntos, meu Pai, podermos meditar na Tua palavra um pouquinho mais. Traga mais luz a nós, traga revelação, e não somente isso, Pai, traga vida, traga alimento, e que a Tua igreja possa realmente, meu Pai, nesta noite, meu Deus, sair daqui, Senhor, um pouquinho melhor, um pouco diferente, porque ninguém vem à casa do Senhor e sai da mesma maneira, porque todos que encontram contigo têm que sair de maneira diferente. É assim que eu quero sair daqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Meus amados, justamente veio para mim esse texto no meu coração, justamente devido aos dias que estamos vivendo, né? Teve aí poucas semanas uma polêmica envolvendo aí a Copa América, né? Copa América ser realizada no Brasil. Então, devido a essas polêmicas aí dos últimos dias e o tema que o pastor tem proposto para nós aqui, o Senhor me levou então a esse texto aqui do apóstolo Paulo para nós meditarmos nesta noite. Até porque esse texto que eu acabei de ler é um texto também que fala deste mundo dos esportes. Na época do apóstolo Paulo, tinha ali os jogos istmicos, né, que acontecia ali em Corinto, né, e isso nos mostra, né, essa maneira como Paulo expõe aqui, que todos naquela ocasião estavam voltados, o mundo inteiro, aquele mundo ali, naquela região, todos se voltavam para esse grande evento. É igual os irmãos sabem hoje, né, quando tem aí Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, né, todas as nações no esporte se envolvem também. Imagina naquela época, né, então era esse o envolvimento de várias regiões ali, todos envolvidos nesses jogos istmicos. E o apóstolo Paulo, na ocasião em que ele esteve em Corinto, durante 2 anos, aconteceu um desses eventos, desses jogos istmicos, né? Uma versão desses jogos aconteceu ali. E com isso, o apóstolo Paulo aproveita que aqueles jogos, toda a cidade estava naquele clima, né? Toda a cidade de Corinto, o apóstolo Paulo aproveita aquele clima e ele traça, então, um perfil para os cristãos. E é acima desse perfil, porque o pastor Walter apresenta aqui salvação e comportamento, né? Então, se é um comportamento, é um perfil, né? Então, a gente vê que Paulo traz esse perfil. E eu quero, então, através desse desenho que Paulo apresenta, desse perfil, e traz orientações, tanto para os irmãos daquela época, também são orientações que, para nós hoje, no século 21, vai falar muito comigo e com você nessa noite, tenho certeza, né? No verso 25 do texto que lemos, Paulo diz assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém, né? Fazem para alcançar uma coroa corruptível. Então mostra que o atleta, para ele alcançar o prêmio, para ele chegar lá no topo, ele de tudo se abstém. Significa que ele vai ter uma disciplina, né? O atleta tem uma disciplina. O atleta, ele se prepara. Paulo diz aqui, de tudo se abstém, né? Então, Paulo, nessa referência que ele faz aqui ao atleta, a essa rotina do atleta, dizendo que ele precisa ser bom naquilo que faz, e ele, então, traz esse texto e aplica na vida cristã, dizendo para mim e para você que nós devemos, então, na nossa vida cristã, o nosso comportamento de crente, nós precisamos olhar para o atleta, né? E eu acho interessante que quando o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, ele não está simplesmente lançando a palavra ao vazio para as pessoas que o ouvem como um discurso, mas Paulo está se incluindo aqui no texto. Veja bem, né, você que está com a sua Bíblia aberta, fique aberta aí para a gente estar sempre dando uma olhada, né, no verso 23, olha o que o apóstolo diz para nós: eu faço isso por causa do Evangelho. Essa na minha versão aqui, revista e corrigida, mas se você for na revista e atualizada, diz, tudo
faço. Tudo faço. Aqui ele diz, na Revista e Corrigida, eu faço isso. Ele está dizendo que faz o quê? Se você olhar os versos anteriores, você vê o que ele faz. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais. Mas na Revista e Atualizada, ele diz, no verso 23, tudo faço. Então isso é muito importante, que ele se inclui. E isso o apóstolo Paulo, então, apresenta para mim e para você a identidade do cristão, né, o perfil do cristão. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, perceber quem somos. Veja que o apóstolo Paulo diz assim, tudo faço para ser participante do Evangelho. Significa que ele está dizendo, eu sou cooperador do Evangelho. Esses vocábulos, esse vocábulo que o apóstolo Paulo usa, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. A palavra participante, no grego, ela tem o sentido realmente de cooperador. É esse o sentido que Paulo está passando para o povo e passando para nós hoje também, ou seja, de maneira que nós precisamos também, como Paulo fazia, cooperar, né? A palavra é no sentido de ser sócio, ou seja, alguém que está fazendo junto com o outro. É esse o sentido da palavra que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. Paulo diz, eu quero ser um cooperador com o Evangelho, né? E aí o que nós podemos então, pastor Aneir, extrair com o que Paulo está dizendo nesse primeiro versículo aqui no verso 23? A primeira coisa que nós podemos extrair aqui é que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o atleta espiritual, o servo de Deus que tem comportamento para a salvação, ele é alguém alcançado pelo Evangelho. Então, essa é a primeira coisa que nós podemos extrair. Apenas nesse primeiro versículo 23, Paulo diz, tudo faço para ser participante do Evangelho, para cooperar com o Evangelho, para ser sócio, né, ajudando esse dono deste Evangelho. Então, Paulo diz, tudo faço. Então, o atleta espiritual, eu e você que temos comportamento para a salvação, precisamos também, né, ser alguém alcançado pelo Evangelho. Veja que o apóstolo Paulo, nessa pequena biografia, nós não vamos aprofundar na biografia de Paulo, mas eu gostaria de pensar com você um pouquinho na biografia de Paulo. Basicamente, a biografia de Paulo nos aponta o quê? Que Paulo era alguém que era perdido e foi achado. Se você der uma olhada, você vai observar que o apóstolo Paulo, mesmo mergulhado na religião, nas coisas judaicas, mesmo assim ele estava longe de Deus. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava perdido. Então veja, irmãos, tanto é que a palavra de Deus vai nos dizer ali em Atos, no capítulo 25 e 26, né, uma vez o apóstolo Paulo estava ali, preso, e ali ele foi levado diante do rei Agripa e da sua esposa Berenice, e ali, né, no Atos 25 e 26, depois recomendo os irmãos que leiam, ali o apóstolo Paulo, ele vai dizer no discurso, porque o rei Agripa falou assim, eu quero ouvir você, Paulo, me diz o que você pode falar em sua defesa. E aí o apóstolo Paulo vai contando então o que aconteceu na sua vida. Ele vai dizer para nós que antes realmente ele era um judeu, era um perseguidor, mas teve um momento que aconteceu um marco em sua vida, e aquilo foi algo significante na vida do apóstolo Paulo. A vida dele teve uma guinada radical que o marcou. E ele mesmo, irmãos, para não ser com as minhas palavras, mas o apóstolo Paulo mesmo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, eu era um camarada difícil, eu era um camarada insolente, perseguidor, mas tudo mudou na vida de Paulo, quando ele experimentou a graça de Deus, quando ele teve um encontro com o Senhor. Amém, irmãos? Isso é a linha divisória na vida do apóstolo Paulo.
quando ele teve um encontro com o Senhor, todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, né, quando ele está a caminho de Damasco, que ele tem um encontro com o Senhor o chama, dizendo: por que você me persegue, Paulo? Por que você me persegue? Eu te chamo nesta hora, não para perseguir os meus, mas para você estar do lado daqueles que são perseguidos. Naquele momento que Paulo teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus, naquele momento o apóstolo Paulo se torna um trabalhador do Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Isso é muito forte na vida dele, você observar o quanto que a conversão significou para o apóstolo Paulo. Amém, meus irmãos? Mas foi só na vida do apóstolo Paulo? Não foi. Se você der uma olhada também ali, né, em 1 João, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 1 e 2, você também vê a declaração do apóstolo João, da experiência que ele teve com o Senhor. Né? Quando nós olhamos ali, irmãos, você observa, né, que ali, teu irmão colocou ali, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós vimos. Então veja que o apóstolo João também diz o quê? Aquele que era desde o princípio, nós o vimos, nós o contemplamos, as nossas mãos apalparam, a vida se manifestou a nós. Significa o quê, irmão? Que o apóstolo João, ele viu o Senhor, ele contemplou o Senhor, ele pôde ter uma experiência profunda com Deus. Amém, meus irmãos? Todo aquele que tem um encontro com o Senhor, ele tem uma experiência com Deus, que é marcante na vida dele e que muda a sua vida e a sua história. Aconteceu com todos os discípulos. Se nós fôssemos citar aqui vários outros, mas você observa nesse texto que acabamos de ler, que João ele diz as palavras aí: ouvir, contemplar, apalpar, né? Tudo isso, nesses verbos, mostram a sua experiência que ele tem com o cristianismo. Pessoas que conheceram Jesus pessoalmente, de fato, né? Para eles, para Paulo, para João, para os apóstolos, o evangelho, o cristianismo, não era só teoria, mas sim o encontro com Deus. Agora Paulo está falando aqui, nessa carta que lemos, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo está falando com irmãos, que ele diz: vocês também tiveram essa mesma experiência que nós. Teve um momento na vida de vocês que vocês tiveram um encontro com Deus, uma experiência com Ele. E nesse relacionamento, nessa experiência com Ele, com Deus, com Jesus Cristo, isso mudou a história de vocês, mudou a vida de vocês. Paulo está falando para esse público. Então ele diz: vocês tiveram a mesma conversão que eu tive, que João teve, que os apóstolos tiveram. Portanto, se vocês tiveram a mesma conversão, ele chama agora a atenção minha e daquele povo que, em primeiro lugar, receberam essa carta de Coríntios. Ele chama a atenção para nós olharmos para nós mesmos. E nessa noite de terça-feira, você que está aqui nesse estudo bíblico, também quero chamar você para olhar para si mesmo. Olhar para a sua experiência com Deus. Para o momento que você teve um encontro com o Senhor. Isso precisa ser marcante na tua vida e precisa ser uma guinada na tua história e precisa fazer com que você mude os seus passos e os seus caminhos. É isso que Paulo está dizendo para aqueles leitores. E é isso que a palavra de Deus significa para nós, irmãos. Porque nós também somos o quê? Somos
atletas do Senhor, e como atletas do Senhor, nós precisamos ter um comportamento para a salvação, como um atleta de Cristo, como um servo do Senhor, amém? Quantos podem olhar para o seu irmão do lado e dizer, você também é um atleta de Cristo? Diga para o seu irmão do lado aí, você também é um atleta de Cristo, amém? Pode dizer. Somos alguém participante dessa graça de Deus. Todos aqueles processos da salvação, a regeneração, a justificação, a santificação, o arrependimento, tudo isso fez, e várias outras coisas do processo de salvação, fez com que o nosso coração fosse transformado, e nós então, agora possamos olhar única e exclusivamente para Cristo. E com isso, eu e você experimentamos o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Ele é Senhor para você? Se Ele é Senhor para mim e para você, isso diz tudo sobre o nosso comportamento. Amém? Irmãos, é uma experiência que ela primeiro precisa ser no interior, para que nós possamos fazer com que o nosso exterior replique aquilo que está dentro de nós. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo aqui. Os meus filhos, Arthur e Mariana, sempre a minha preocupação e da minha esposa foi, os meus filhos ainda não tiveram uma experiência com Deus. Os meus filhos ainda não tiveram uma experiência com Jesus. E enquanto eles não tiverem experiência com Jesus, o comportamento deles não será um comportamento para a salvação, não será um comportamento de cristão que tem o senhorio de Cristo, que está sob o senhorio de Cristo. Então, em primeiro lugar, se eu e você não tivermos essa experiência com o Senhor, essa é a nossa identidade. Paulo está falando para crente. Eu estou nessa terça-feira aqui falando e pressuponho que falo para crente, para cristão, para pessoas que tiveram experiências com o Senhor. Amém, meus irmãos? Se você fizer uma comparação do que eu quero dizer e trazer como proposta para os irmãos nessa noite, já que nós estamos falando de atleta, e eu falei que a Copa América, né, foi muito polêmica nesses dias, dá para nós fazermos uma comparação com a Copa América e os jogadores de futebol. Vocês sabem que os jogadores, para eles estarem lá jogando, a primeira coisa que acontece, assim, não vou dizer a primeira, mas uma das coisas que acontece é que eles precisam estar na lista do técnico da seleção. Precisam ser convocados. O pastor está falando ali que para estar lá, para ser convocado e participar da seleção, precisa fazer jus a isso. Agora, e muitos que talvez se dizem cristãos, né? Atletas também. Aí eu gostaria de fazer uma comparação. Imagine você, de repente, nós estamos assistindo o jogo da TV, o jogo da seleção brasileira na TV, o jogo da Copa América, e está lá a seleção brasileira jogando, os jogadores ali jogando, e de repente está eu ali assistindo, e eu olho para o meu irmão do lado, irmão Zé, e falo assim, eu também faço parte da seleção, eu também sou um dos selecionáveis, dos atletas. Aí as pessoas olham assim e falam, mas esse homem é duas coisas, né? Ou está louco, né? Ou em devaneios, não sei. Louco e devaneios, não sei se é a mesma coisa, mas esse homem está fora de si, né, pastor Aldemiro? Dizendo que é da seleção, mas está lá o povo jogando, o povo participando, e ele está aqui, igual a mim. Porque, na verdade, tem a seleção, os jogadores selecionáveis, e tem aqueles que estão ali apenas assistindo, que são os espectadores. Então, meus irmãos, essa é a comparação e analogia que o apóstolo Paulo traz, e eu, de maneira contextual para o nosso tempo, também trago para os irmãos. Então, os participantes da seleção brasileira,
tem os nomes na lista da seleção. Mas é só ter o nome? Não, eles estão o quê? Jogando, concentrado, fazendo falta, fazendo gol. Estão lá, envolvidos, se machucando. Mas a pergunta é: você é um atleta de Cristo? Você faz parte da seleção dos atletas espirituais que têm comportamento para a salvação? Então, se você é um atleta de Cristo, você é um dos selecionáveis, que conhece o seu Redentor. E você, assim como Jó, pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Amém, meus irmãos? Sim, meu amado. É verdade. Então, a nossa vida cristã, muito bem colocado, viu, irmão Carlos? Nós vamos voltar ainda um pouquinho nesse assunto, mas nossa vida pode, às vezes, cristã, muitos dizerem que tem um nome na lista, mas se nós temos o nome na lista dos atletas do Senhor, a minha pergunta, Zé de Souza, é se nós estamos jogando, se nós temos realmente comunhão com esse Senhor. Porque esse é o primeiro ensino do apóstolo Paulo aqui. O que eu li lá no verso 23? Tudo faço para ser participante do Evangelho. Cooperador, sócio, alguém que está junto de outrem. É isso o sentido dos textos dessa palavra participante. Amém, meus irmãos? Então, esse é o primeiro ensino que eu queria trazer aqui nessa noite para os irmãos. O cristão que é atleta do Senhor, ele foi alguém alcançado pelo Evangelho, teve experiência com esse Deus e esse Senhor, e por ter essa experiência, ele é um beneficiário do Evangelho. Esse é o primeiro ensino do apóstolo Paulo nesses textos. Mas não é só isso. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você que, se nós tivemos essa experiência, nós desfrutamos dos benefícios, mas trabalhamos em favor do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. Paulo não foi alguém, meus irmãos, que somente recebeu, mas ele foi alguém comprometido em alcançar outras pessoas. Paulo, ele dá para outras pessoas aquilo que ele tinha recebido. Se você der uma olhada, o pastor Wagner falou de alguns versos anteriores, então eu quero convocar você a dar uma olhada comigo, aí alguns versículos anteriores. Dá uma olhada aí, que no verso 19, do capítulo 9, Paulo diz assim: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. O apóstolo Paulo já era salvo, Deus já o tirou de ser perseguidor, e agora ele era livre. Pastora Celestina, ele poderia fazer o que quisesse. No entanto, ele diz que ele se torna o quê? Servo. A palavra servo aqui no original, no grego, ela é doulos. A palavra doulos no sentido de alguém que é escravo deste evangelho. Escravo de alguém que é o nosso Senhor. E ele diz isso, irmão, no verso 19, ele se tornou servo para ganhar pessoas. E ele ainda, dá uma olhada comigo aí na sua Bíblia, no verso 20 ele diz: fiz-me judeu para ganhar alguns judeus. Ele ainda diz assim: fiz-me como que estando debaixo da lei para ganhar alguns da lei. Ele diz: eu sou livre em Cristo, eu sou desobrigado da lei. Ele não precisava mais da lei mosaica.
Mas, no entanto, quando ele estava diante dos seus irmãos, né, daqueles dos seus irmãos conterrâneos judeus, que só acreditava e ouviria aquele que fosse defensor da lei, Paulo falou, então eu vou fazer de lei, para ganhar alguns da lei. Mas ele diz mais, fiz-me sem lei, para ganhar alguns que não têm lei. E aí a gente fica pensando assim, mas como que Paulo fez sem lei? Quando ele está dizendo isso, ele está referenciando aos gentios. Então, os gentios não serviam à lei mosaica, os gentios tinham um outro padrão de vida. Então, ele diz que quando ele vai aos gentios, Moisés, ele fica como os gentios, na postura dos gentios, para poder pregar para os gentios. Mas não é só isso. O apóstolo Paulo diz, no verso 21, fiz-me fraco para com os fracos, para poder ganhá-los. Amém? Esses são os versos anteriores que nós lemos aqui, antes do verso 23, são os versos anteriores. É por isso que quando chega no 23, né, na revista e corrigida, fiz tudo isso. Né? Na revista corrigida diz, e fiz isso. Né? Vamos ver aqui como está na revista corrigida. Eu faço isso por causa do Evangelho. Mas a revista atualizada diz, tudo faço. Ou seja, Paulo está dizendo que o meu comportamento é igual quando ele chega, o pastor Juvenil, né, na terça-feira passada, citou, lá no Areópago. Já pensou se lá no Areópago ele começasse a agir como um tolo e dissesse, vocês estão adorando Deus, vocês são bobo, e começasse a xingar o povo tinha corrido dali, né? Mas Paulo foi inteligente, e ele então, aproveitando a oportunidade ali em Atenas, ele então usou aquela oportunidade. Então, irmãos, para pregar o Evangelho e ganhar pessoas para o reino do Senhor, amém? Então, sim, meu amado, pode. Amém. Justamente. Então, eu aprendi muito com o Zé de Moraes, no tempo de cruzada, né, Zé de Moraes? Ele falava muito, irmão, vamos chegar na casa, às vezes, de católicos, tem imagem, não toca nas imagens, fica quietinho, deixa as imagens para lá, fala de Jesus, né? Aprendi muito com o pastor Zé de Moraes aí nas cruzadas, e é esse contexto aqui de Paulo, é isso que ele está dizendo para nós, mas daí o tema do pastor Walter é comportamento para a salvação. Então, veja que aquilo que nós fazemos, irmãos, né, aquilo que fazemos implica na salvação, então, das pessoas. Paulo, ele traz para nós esse estilo de vida dele. Esses comportamentos e as suas práticas são adaptadas para que as pessoas fossem ganhas para Cristo através dele. E o atleta espiritual está engajado nesse objetivo. Como eu citei João também, 1 João 1, verso 1 e 2, e eu li só, lá no verso 2 eu li só a parte parte B do verso 2, João diz assim, que quando a vida se manifestou, olha lá, está aí o verso 2, olha lá, porque a vida foi manifestada, nós a vimos, mas aí qual foi a atitude então de João? Testificamos dela e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi nos manifestada. Amém, irmãos? Então, a identidade do crente é aquele servo de Deus que tem experiência com Deus, e essa experiência, ela vai fazer com que você não consiga ficar agora de boca fechada. Vai fazer com que você agora não seja alguém inerte na casa de Deus, um boneco de palha, mas vai fazer com que você agora seja alguém ativo na obra do Senhor, seja alguém que tem esse estilo de vida. É isso que o apóstolo, né, Paulo e agora João também está dizendo para nós, irmãos. Portanto, irmãos, Deus se manifestou para nós, e é muito bom realmente eu e você ter tido experiência com Deus, né? Mas esse desfrute do Evangelho, desfrute da salvação,
faz com que nós possamos agora ser evangelista do Senhor, com que nós agora, meus irmãos, sejamos testemunha, alguém que coopere com Deus, sendo instrumento do amor de Deus. Eu acho tão interessante que alguém traduzindo esse texto de Coríntios que eu estou estudando aqui com os irmãos, um tradutor de Bíblia, sempre tem aqueles comentários ali no rodapé da Bíblia. Então, um tradutor, ao fazer o seu comentário expositivo ali no rodapé da Bíblia, ele diz assim que, comentando que Paulo, fez judeu, fez como lei, fez como se fosse sem lei, fraco para com os fracos, ele coloca assim que Paulo fez tudo isso por causa do amor a Cristo. É tão interessante que nesse texto não está a palavra amor. Não tem a palavra amor no texto, mas esse tradutor, ele capta o sentido daquilo que Paulo está querendo expressar, dizendo, o que me compungiu a abrir na minha boca e ser testemunha foi o amor de Deus, que me alcançou e teve compaixão de mim, que fez com que agora seja testemunha do Senhor. Amém, irmãos? Pensando nisso, dentro disso que eu acabei de falar com os irmãos, porque tem duas coisas que o Evangelho se completa. Primeira coisa é aquilo que está lá em Romanos 1,16. A Bíblia diz lá em Romanos 1,16 que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, muita gente pensa assim, se o Evangelho é poder de Deus, e domingo passado, agora nós tivemos uma aula da escola maravilhosa, que o pastor falou que Deus é soberano, e o Evangelho é poder de Deus, então Deus pode salvar quem Ele quer, a hora que Ele quer. Deus é soberano, o Evangelho é poder de Deus, então Ele pode salvar e Ele faz da maneira que quer, e eu posso ficar tranquilo em relação a isso. Essa é uma parte da Escritura, mas ela precisa ser completa. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer para mim e para você que nós somos cooperadores, está ali, porque nós somos cooperadores de Deus. Essa palavra cooperador, também no original, tem esse mesmo sentido de associado a Deus, aquilo que eu disse lá, no outro texto de Coríntios, capítulo 9. Então, alguém associado a Deus, que junta as suas forças com Deus, para que o Evangelho de Deus seja propagado na terra. Amém, irmãos? Então, veja bem, é preciso, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz assim, que o Evangelho é poder de Deus, mas ele diz também, para mim e para você, que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Muita gente pega só a parte B, quem dá o crescimento é Deus, mas esquece que tem que ter alguém que planta, tem que ter alguém que rega. E quem que são esses? Eu e você, amém? Quantos aqui querem ser alguém que planta, alguém que rega? Levante a sua mão e diga, Deus, eis-me aqui, Senhor, para ser usado pelo Senhor. Amém, irmãos? Deus nos usa, eu e você. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele diz para mim e para você, que ele se tornou um modelo de que pode ser salvo qualquer pessoa, tá? Isso está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, quando o apóstolo Paulo, eu vou aqui parafrasear, meu tempo está acabando, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu sou um dos principais pecadores, eu era perseguidor, insolente. E Zé de Souza, se Paulo diz, eu um dos principais dos pecadores, irmãos, você vai ouvir da própria boca de Paulo. Paulo diz que ele foi em cidades que nem mandavam ele ir. Vocês sabem que ele falou, teve cidades que eu fui que eu não tinha nem mandato, eu só fui por prazer, para ver os cristãos serem extintos, serem mortos, para mim acabar com esses crentes. Paulo diz, se teve salvação para mim, eu sou um modelo para dizer que há salvação para qualquer um, há salvação até mesmo para
essas pessoas aí que são maníacas, que estão matando aí pessoas em série. Há salvação para mães que matam crianças. Paulo está dizendo, eu me tornei um modelo. Amém, irmãos? É para isso que eu e você precisamos nos comportar, como diz Atos 1:8, que nós recebemos poder de Deus para cooperar, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até aonde? Até os confins da terra. Zé de Souza. É isso aí. Deus me amar, irmãos. Eu não vou longe. Paulo está falando que ele fica olhando Deus amar a vida dele. Mas eu acho que cada um pode pensar nisso. Zé de Souza, Deus me amar. Eu fico olhando a mim mesmo, eu não vou muito longe. Paulo se coloca como um modelo, mas eu fico pensando em mim mesmo. Deus me amar. Se fosse eu, não me salvaria. Você se salvaria? Se fosse eu, não me salvaria. Fala, meu amado. Aí, que maravilha, né? É desse Deus que nós estamos falando que precisamos testificar. Lá em Romanos 10:14, aquele texto muito conhecido nosso, né? Ele é tão conhecido que às vezes eu estou pregando e às vezes eu cito até outra referência. Mas Romanos 10:14, né, diz que como ouvirão se não há quem pregue? Né? Lá na parte B do versículo, na parte final, diz como ouvirão se não há quem pregue? Às vezes nós que somos pregadores citamos textos tão rápido, que é tão comum, né, citar, que às vezes nós mesmos erramos. Mas o apóstolo Paulo vai dizendo que nós precisamos então nos ajustar para ser a nossa vida, para nós sermos testemunha desse evangelho, nos organizar em cima disso. Então nós precisamos nos organizar, porque o nosso comportamento, as pessoas, nós seremos testemunhas, de que maneira? Através do nosso comportamento e através do nosso falar. Pastor Walter trouxe aqui o tema o quê? Salvação e comportamento. Então as pessoas olharão para mim e para você também o nosso comportamento. Amém? Nós precisamos viver de tal maneira que a nossa prática não seja obstáculo para que pessoas sejam salvos. Né, Paulo falou, sendo livre, fiz-me escravo de todos. Lá no verso 19. Poderia fazer algumas coisas, mas não faço para não ser pedra de tropeço para alguns. Então, irmãos, é necessário, né, que nós possamos, então, expressar, através da nossa vida, do nosso comportamento e através das nossas palavras, o Evangelho de Cristo. E para concluir, eu já vou aqui para o final, meu tempo acabou. Para concluir essa palavra, pequena, mas são verdades que influem na minha e na sua vida. Para concluir, o que Deus está dizendo para mim e para você é que o que somos, quem somos, define, né, o que somos, quem somos e qual a nossa missão vai definir o nosso comportamento. Então, o que é que define o meu e o seu comportamento de crente aqui na terra? Quem somos? Nós somos o quem? Servos do Senhor e o nosso Deus, então, é o soberano que manda em mim e você. Então, a nossa identidade de quem somos e a nossa missão de ter um comportamento que as pessoas possam olhar e falar, eu quero ser crente, porque eu olho lá para cá, o pastor Juvenil tocou nessa tecla, né? Terça-feira passada, não sei se foi o Juvenil, foi o pastor Walter, mas eu escutei terça-feira passada. Acho que foi alguém aqui que falou, né? Não sei se foi o pastor, acho que foi o pastor Toninho, pai do Eliabe,
ser de meus imitadores. Então, é preciso, irmãos, no comportamento, pastora Celestina, é preciso as pessoas olharem para o pastor Aneir e falar, se for para ser crente lá da Assembleia de Deus, o Jardim América, e eu olho para a vida do pastor Aneir, para a família dele, para quem ele é, eu quero ser crente lá dessa igreja, lá do pastor Juvenil, lá do Ministério Jardim América, do Campo Jardim América. Estou citando a mim como exemplo, mas é para você pegar essa mesma palavra para você, por exemplo, é salvação e comportamento, é para você dizer para si mesmo, sua família, as pessoas lá fora podem olhar para você e dizer, eu quero ser cristão se for para ser como o Zé de Souza, eu quero ser cristão se for para ser como o pastor pastor Zé Machado, né, pastor Zé Machado. Então eu quero ser cristão, se for para ser como fulano, fala o seu nome aí. As pessoas podem e querem ser cristão, se forem como eu e você. Amém? Então é isso que esse texto está dizendo para nós. E nós sabemos, irmãos, que times vencedores só vai para o arrebatamento, só vai ser arrebatado. Comportamento e salvação, só vai ser salvo, só vai fazer parte dos times dos vencedores. Quem sabe quem é? Quantos aqui sabem que são salvos em Cristo Jesus? Levante a tua mão e diga, eu sou salvo em Cristo Jesus. Só vai ser salvo se saber quem é, e tem mais, ser atleta de Cristo. E todo atleta, ele dá o máximo de si. O que é dar o máximo de si? Ele tem disciplina, ele rala, ele paga o preço, só vai ser arrebatado, irmãos. Só vai no arrebatamento fazer parte do time vencedor, se você realmente saber a sua especialidade. E no jogo de futebol, nós estamos comparando aqui, nesse estudo, nessa comparação, no jogo de futebol, cada um sabe a sua posição. Um sabe quem é atacante, outro sabe quem é zagueiro, outro sabe quem é volante, outro sabe quem está na ponta direita, ponta esquerda. Cada um sabe o lugar que tem que ficar. Eu e você, como servo de Deus, sabemos quem somos no reino do Senhor. Amém? E nós corremos e nos deslocamos de acordo com aquilo que Deus nos chamou e nos colocou. Amém, irmãos? É preciso energia, criatividade e competitividade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E a minha pergunta para você que está aqui nessa noite, não só quem está nessa noite, mas quem sabe alguém nos ouve, né, pastor Zé Machado? E você, quem é? Essa é a pergunta que não para nesse estudo que estamos aqui aplicando. E você, quem é? Eu não quero saber do discurso sobre você. Eu perguntar, você quem é? E você me dar um discurso. Eu quero saber se você tem experiência com Deus. Se você tem experiência, você pode dizer, eu sou de Cristo. Mas se alguém diz que é de Cristo e não se compromete em passar o recado adiante, o que é preciso ele entender? Que ele precisa ser um cooperador. Além de nós termos experiência com o Senhor, nós precisamos ser o quê, irmãos? Cooperador do Evangelho, sócio do Evangelho. Porque tem alguns que podem dizer, eu sou crente. E se alguém se ilude pensando que pode ser crente, pastor Zé Machado, pode ser crente sem ter testemunho? Não pode. Alguém dizer, eu sou assembleiano lá do Ministério Jardim América, sem você se preocupar em ganhar pessoas para Jesus, tem algo errado. É com esse primeiro público que eu estou falando. Eu estou na conclusão e o primeiro público que eu quero alcançar primeiro se você tem experiência com Deus. Se você se diz cristão. Segunda pergunta que você precisa responder você é um cooperador com este Evangelho? Você se preocupa em ganhar almas? Porque novo nascimento, alguém que é crente, nascido de novo e teve experiência com o Senhor, ele tem vida abundante. Ele floresce no Senhor, ele ganha pessoas, ele tem vitalidade espiritual, ele tem paixão pelas coisas de Deus, ele se dedica à causa do Senhor. E se você não se dedica, você pode até se dizer que é um crente, mas se você não tem envolvimento com a causa do reino,
E talvez alguns apenas vêm no culto. Não é o caso dos irmãos que estão aqui nessa terça-feira. Alguns vêm nos cultos de domingo. E aí, na hora do louvor, ele tem aqueles devaneios aqui na hora do louvor. Ou quem sabe ele canta cânticos espirituais aqui na igreja apenas para se sentir melhor psicologicamente. Quero dizer para você que nada adianta nós cantarmos os cânticos de Sião, mas, no entanto, fazermos cultos a Baal. Muito bem colocado, né, Eliabe? Muita gente pensa que, não, fui na academia, né, está tudo pago, e bate o ponto, né, alguns acham, não, tem que bater o ponto na igreja. Então, irmãos, se você não se envolve, não é cooperador com este evangelho de Cristo, com a causa de Cristo, você não experimentou conversão. Olha o tanto que é sério que eu estou falando, hein? Paulo está dizendo isso para nós. Esse texto que Paulo está falando aqui, Paulo está falando de salvação. Salvação. Se tiver oportunidade, passou o voto para, se falou que seria 2 terça-feira na sequência, nós vamos dar sequência e você vai ver, tanto quem me ouve, quem está aqui nessa noite. Mas, meus irmãos, e se você não tem se envolvido com a causa do Senhor, eu te convido a buscar Cristo e se apartar da ira vindoura. Amém, irmãos? Nós vamos orar por esse povo que vem na igreja, que tem até mesmo arrepios espirituais aqui, né? Durante os louvores, durante a palavra, ele vem, tem arrepios, nossa, eu senti Deus, Deus está na minha vida. Mas se eu sou apático e não coopero com este evangelho, tem algo errado, mas ainda dá tempo. Por quê? Porque a porta está aberta. Ainda está aberta a porta do evangelho, amém, meus irmãos? O Senhor mesmo diz, toda árvore que não dá fruto, Ele a corta e lança fora. É claro que o fruto, ele tem um sentido, tanto com Deus, né, e tanto com pessoas, nós fôssemos aprofundar nessa área, mas aqui eu estou colocando nesse texto, de também sermos cooperadores do evangelho, amém? Então, agora, esse é o primeiro grupo que eu falei. O segundo grupo que eu quero falar é aquele que alguém citou, acho que foi o pastor Wagner, porque às vezes acontece na vida do jogador estar na lista, mas estar machucado. Não, foi o pastor, né, foi o pastor que falou, nosso pastor ali, Carlos, né, pastor Carlos. Às vezes acontece de alguém estar na lista, mas está machucado, e às vezes esse machucar acontece por duas coisas, pelo menos duas que eu me lembre rapidamente. A primeira coisa é porque talvez as situações da vida nos levaram a ser machucados. Às vezes as situações são o quê? São provações, são tentações na nossa vida, mas isso tudo é para nós passarmos diante de Deus, para nós ganharmos coisas melhores em Deus. E aí nós estamos machucados dentro da casa do Senhor. Nosso nome está na lista, pastor Aldemiro. Mas, no entanto, nós estamos o quê? Lá machucados em tratamento. Mas nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa ajudar todos aqueles que estão machucados aqui. Quem sabe você está machucado por alguma situação da vida, mas eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor possa passar um bálsamo na tua vida e você de machucado venha ser um jogador em atividade para ser útil na casa de Deus. Amém? Esse é o segundo grupo, mas muita gente também se machuca, por quê? Muita gente se machuca por causa do envolvimento com o pecado. Ele acaba sendo enganado pelo diabo e anda na prática do pecado. Isso nos torna o quê? Mosca morta, árvore infrutífera, carta fora do baralho, peça descartável, e tudo isso faz com que nós nos machuquemos. É o pecado, meus irmãos, mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero convidar você a se converter, voltar para o Senhor, abandonar o pecado e mudar de vida
hoje. Eu deixo para você Isaías 1,16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. E ainda, cito João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez alguém aqui nessa noite está tão envolvido com o pecado que está machucado. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo vida em você, e que o Filho de Deus possa te libertar para você vencer o pecado. Amém, meus irmãos? O nosso capitão nos libera hoje em nome de Jesus e nos guia à nossa vitória. Amém? Nós precisamos, irmãos, agora também nós pensamos de maneira individual, mas a igreja também está envolvida aqui nesse aspecto de ser cooperador com o Evangelho de Cristo. De que maneira a igreja pode se envolver na missão? Ou seja, todos os eventos, tudo aquilo que a igreja faz, precisa estar voltado para cooperar para a salvação de vidas e que almas possam vir ao Evangelho do Senhor. Amém? E a pergunta final é: quem é você? Você pode dizer que você é alguém que teve experiência com Deus e coopera com o Evangelho de Cristo? Quantos podem dizer isso? Levante a mão e diga: eu posso dizer isso, pastor. Levante a tua mão e diga: Deus, eu tive experiência contigo e tenho cooperado com o teu Evangelho. Se é assim, amém? Você é um atleta de Cristo. Amém? Se você é um atleta de Cristo, deixa o Senhor te usar. Esse é o comportamento que vai nos levar à salvação. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Eu planejei falar esse estudo com meia hora, 35 minutos, mas alguns irmãos participaram. Espero que todos tenham saído edificados. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E continue orando por mim, né, para que aquela profecia do pastor Juvenil, da gente ser bem-aventurado financeiramente, né? Ele citou até mais do que os irmãos. Eu recebo. Quantos querem receber também aí? Em nome de Jesus, você seja bem-aventurado financeiramente mais do que eu. O pastor disse na minha vida, né, que Deus vai me abençoar financeiramente, mais do que todos os irmãos eu recebo, e aguardando a profecia do nosso pastor presidente. Diz também sermos doutores, né, da palavra de Deus. Também estou aguardando essa profecia na minha vida acontecer, e quero apenas continuar sendo. Se eu pudesse ser pelo menos um jumentinho, para Cristo montar em cima de mim, e eu ser usado para o Senhor, isso me basta. Amém, irmãos? Isso me basta. Mas eu recebo as profecias. Se os irmãos quiserem profetizar, quiser convidar para almoço, para janta, para pizza, né, pastor Wagner? A gente aceita. E qualquer um dos irmãos que quiser profetizar, pastor, eu profetizo, o senhor vai ser o presidente do Brasil. Eu estou recebendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas se ele quiser ir mandar, né? Eu sou servo dele. Se ele quiser, eu não tenho nada a ver com política, nunca tive. Mas se ele quiser ir mandar, eu sou servo do Senhor. Que Deus abençoe. Quero passar aqui para o nosso pastor Wagner, e ele vai dar continuidade. Muito obrigado, irmãos. Deus vos abençoe. Em Cristo Jesus. A paz do Senhor, amada igreja. Graças a Deus por isso, né? Nós aprendemos nesta noite aqui, pelo servo do nosso Deus, pastor Aneir, ensinou-nos aqui, mostrou para nós o propósito de Paulo, o intuito de Paulo, o querer de Paulo, dentro deste capítulo que foi explanado para nós aqui. E ele, apóstolo Paulo, nesse intuito dele, nesta sede, nesta fome, nesse desejo que a palavra fosse proclamada, ele também não deixou de instruir aos seus cooperadores, como o próprio filho dele na fé, Timóteo, né, pastor Aneir? Ele escreve, ele manda uma carta a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 4, dizendo a Timóteo que ele convocava ele pedia ele com veementemente para que ele pregasse, quer fosse oportuno, quer não, mas que levasse essa palavra. Porque, inclusive, o pastor Anair citou aqui, porque é por intermédio da palavra que vem a fé.
nos corações das pessoas. Amém? Nós vamos cantar aqui um hino, pastor Anair, que Deus continue te abençoando, palavra abençoada para nós. Eu aprendi. Nós vamos estar louvando aqui agora com o hino de número 127, primeira estrofe e o coro, por gentileza. Enquanto isso, o irmão Alexandre estará tirando a oferta. Esse hino eu creio que faz jus à palavra proclamada aqui nesta noite. 127, Eliabe, por favor. Primeira estrofe e o coro, por gentileza. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atenda ao teu mandar. Repete o coro, por favor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Oh, glória a Deus. Irmãos, licença, Wagner, vocês não esquecem, domingo, viu? Aniversário do pastor Juvenil, a gente vai estar comemorando o aniversário dele e o de casamento, viu? Vai ser uma benção, não faltem. Lá na sede aqui. Não, para ele era assim, o jantar, porque senão ele elimina o jantar. Então era meio que escondido, mas ele não falou nada não, ele está concordando. A gente vai tomar todos os cuidados e vai ser uma benção, viu? Vai ser coisa rápida, nós não vamos demorar muito e vai ser muita benção, viu? Pastor Walter acabou de chegar, devolvo aqui a você. Sim? Podemos terminar? Irmãos, vamos sobre os pés, vamos estar encerrando então. E que Deus continue abençoando a amada igreja, que nós possamos continuar aprendendo, né, pastor Carlos? O intuito da igreja aqui na face da terra não é outra coisa, viu? Preparar para subir o arrebatamento e, enquanto isso, levando a mensagem. Amém? Assim, nesta oração aqui, vamos estar apresentando aí os policiais que estão procurando aí estão chamando ele de serial killer, né? Agora ficou bonito esse tipo de coisa. E cada um que tem aí suas necessidades, apresente ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e a terra. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deste de mais uma vez, Senhor, estar na Tua casa para aprender da Tua palavra. O Senhor é Deus tremendo, o Senhor é Deus que faz todas as coisas, porque o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, estas autoridades que estão à procura deste homem, Pai, que tem atormentado as famílias, que tem causado, meu Deus, pânico. Mas o Senhor é poderoso e é misericordioso para guardar estes homens, para dar o livramento, ó Pai de amor e misericórdia. Assim pedimos que o Senhor despede o teu povo em paz às tuas casas, guardando-os e livrando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pastor Moraes, quer vir dar a bênção apostólica aqui, por favor? Glória a Deus.
Que Deus continue abençoando a amada igreja. Paz do Senhor, irmão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Terminado, irmãos.